você viu os meus vídeos de Sonicmon, você deve se lembrar que eu não terminei. Então eu decidi rejogar o jogo. Só que dessa vez eu só vou narrar, em vez de mostrar toda a gameplay. E para o nome do nosso protagonista, eu decidi fundir o nome Chris com o meu nome, Caio. Então já vai pegando uma pipoquinha, porque o vídeo vai ser longo, e bora lá. Eu comecei indo para o mato. E aí o professor Carvalho veio e me deu a escolha de 3 iniciais: Sonic, Silver e o que eu peguei, Shadow, ou meu nome é Sombra. Dependendo do inicial, o rival vai acabar escolhendo Sonic. Mas se você acabar escolhendo o Sonic, ele vai de Shadow. Eu acabei lutando com o rival com o nome de... Depois da luta que eu acabei surrando o inicial, fui atrás de pegar um item lá na loja, porque o Dr. Carvalho tinha pedido para pegar um pacote na próxima cidade. E no caminho eu acabei lutando contra vários personagens do Sonic. Com o pacote entregue, eu consegui 5 Pokébolas e uma Pokédex, que permite você ver personagens que você registrou durante sua jornada. Com as 5 Pokébolas, eu fui atrás de pegar mais 2 personagens. Um que é o Tails e outro que é o Knuckles, dando o nome de Xandão e Portioli. Vamos acordar esse prédio. Só que tinha um problema. Para eu chegar para a próxima cidade, eu precisava upar meus Sonicmons para conseguir um ataque lutador e passar pela floresta de Badniks. Só que aí você me pergunta, por que eu preciso de um ataque lutador para ir na floresta dos Badniks? Então, o dano que você causa é tão pouco, mas tão pouco, que demora 30 anos para você matar um bicho. Mas com a upagem parada por um tempo, eu fui até o rival para podermos lutar. Com ele derrotado, eu finalmente consigo terminar de upar e vou até a lojinha onde consigo comprar Pokébolas e poções, podendo finalmente ir até Badnik Forest, onde lá eu derroto o inimigo e consigo um golpe tipo lutador. Depois de lutar contra outros treinadores, eu chego até a próxima cidade, mas não antes de pegar um novo integrante pro time, a Amy. Com ela capturada, eu dou o nome de Suzy, onde na próxima cidade eu encontro um cara que me leva até o ginásio. Chegando lá, eu dou uma surra em um dos treinadores que estava do lado do Brock, que é o líder do ginásio, e tenho que enfrentar ele para conseguir a insígnia de pedra para conseguir upar melhor os meus Sonicmons.
Quando você consegue um Insignia, você é capaz de aumentar o level do seu Sonicmon, do seu Pokémon, e ele fica com 100% de chances de te obedecer. E também poder usar certos HMs, que como eu consegui a Insignia de pedra, eu posso usar o HM Fresh. E falando com o cientista, ele me entrega as botas, que podem fazer com que eu possa correr. Continuando o caminho, eu encontro outros treinadores e um matinho, onde lá eu consigo um novo personagem, o Aaron, não sei falar o nome dele, que foi meio chatinho, já que ele é tipo um Abra, ou seja, você tem que capturar ele sem bater, senão ele vai se teletransportar. E já que ele é um personagem de uma versão Sonic com Final Fantasy, eu coloquei em homenagem o nome Crono. Depois de upar um pouquinho mais o meu grupo, eu acabei chegando até uma caverna. Que eu acabei entrando e lutando com alguns treinadores, encontrando até a equipe Rocket. Que depois de eu capturar o Metal Sonic, eu fui atrás de derrotar ele. E eu queria colocar algo que fazesse referência a metal, mas decidi colocar como referência o Link Park, colocando o nome dele de Lee versus Gaara. Sei lá, tava sem ideia na hora. Me meti. Tá, continuando. Depois que eu derrotei um membro da equipe Rocket, que aqui é da equipe Eggman, eu acabei capturando um Metal Knuckles, que vai ser útil pra frente. Eu acabei também achando uma Pedra da Lua. E depois de enfrentar mais membros da equipe Eggman, acabei encontrando um cientista que não me deixou passar por conta que tinha um fóssil. Então eu tive que lutar contra ele para conseguir passar e pegar o fóssil. Com o fóssil obtido, eu acabei saindo da caverna, onde tinha dois carinhas que ensinavam golpes, só que eu deixei quieto e fui para a próxima cidade, que é a cidade de Cerulean, onde lá tinha uma loja de bicicletas, onde as bicicletas eram baratinhas, só custavam 1 milhão de... sei lá que moeda é essa. E também para eu passar precisava do HM Cut. E para isso eu precisava passar do ginásio. Mas tinha outro caminho para eu seguir, onde lá eu encontrei o meu rival. Que como meus Pokémon não estavam upados, eu acabei tomando uma surra. E eu não mostrei, mas antes eu tinha comprado umas coisas na loja, então eu fiquei pobre e sem dinheiro depois da luta. Então eu decidi ir para o ginásio para ver que pelo menos eu peitava o primeiro treinador. E sem muita dificuldade eu consegui. Mas eu decidi upar para pelo menos tentar no segundo. E durante a upagem eu acabei encontrando um clone meu. É só isso mesmo, eu só queria comentar mesmo. Com tudo pronto, eu fui atrás de derrotar o segundo treinador antes da Misty. E com ele derrotado, eu fui derrotar a Misty e tá aí a batalha.
Sim, eu fui solado pelo chal de água dela. Mas já que meus bichos estão evoluídos, eu fui atrás de derrotar o meu rival. Que aí já foi diferente. Com ele derrotado, finalmente temos passagem para a ponte, onde lá é lotada de treinadores, onde passando por eles eu encontrei um membro da equipe Eggman, só que disfarçado, que me dá um nugget por eu ter derrotado todos os treinadores na ponte, agradecendo e perguntando se eu posso me juntar à equipe deles. E aí do nada ele começa a lutar contra mim, porque o trabalho dele é derrotar qualquer um que se meta na equipe Eggman. E depois de derrotar ele, eu vou atrás de capturar a Rouge, que vai virar um novo membro pro meu time, colocando o nome dela de Viola e colocando no lugar do Tails. E depois encontro mais um monte de treinadores. E depois encontro uma casinha que na caixa de correio do lado tem uma pedra de fogo que eu uso para evoluir o meu Shadow para Super Shadow. Depois eu entro na casa e vejo um Pokémon falante chamado de Bill. Sabe por que não existe flor preta? Que me pede para ligar a máquina. Então eu aceito e ele vai lá para entrar na máquina enquanto eu ligo pelo lado de fora, usando o computador. E aí a máquina de teletransporte ativa, fazendo com que ele voltasse a ser humano de novo. E para me agradecer, ele me dá um ticket para o navio SS Annie. Mas eu ainda tinha que passar pelo ginásio da Misty. Então eu fui atrás da Misty para ter uma revanche com ela. Com a Misty derrotada, eu finalmente posso usar o HM Cut. Mas ainda eu tenho que pegar o HM Cut. Então eu fui numa casa que tinha sido assaltada por um membro da equipe Eggman. E depois de derrotar ele, eu tentei seguir o caminho, mas fui barrado por um policial que não me deixou ir para a próxima cidade, fazendo com que eu fosse ter que passar por um longo caminho para chegar em uma cidade mais distante. Que após lutar contra outros treinadores, eu acabo chegando na cidade de Vermilion, onde lá eu consigo falar com o senhor que me dá uma vara velha que só consigo pegar bicho ruim. É, isso aí. Mas pelo menos é uma coisa. Eu só usei pra pegar bicho de que troca com outros treinadores. Mas tá aí, né? Tá, voltando. Eu acabei achando uns treinadores e um matinho que eu comecei a upar lá. E depois de lutar com um monte de treinadores e até velhos games, eu acabei voltando e encontrando um fã clube de Pokémons. E já que eu falei que eu gosto de Pokémons, eles me dão um vale para eu poder andar de bicicletas à vontade. Então, com tudo pronto, eu fui embarcar no navio SS Annie, onde lá eu enfrento alguns
treinadores, onde minha aim até evolui e acabo reencontrando o meu rival. Com ele derrotado mais uma vez, abre caminho para eu poder ir até o timoneiro e falar com ele, onde agora sim ele me entrega o HM Cut. E com ele eu posso cortar gramas altas e arvorezinhas. Saindo do navio, eu fui até um buraco que me levou até uma caverna chamada de Badnik Cave 2, onde era um caminho longo e cheio de personagens do Sonic. Sério, olha que caminho longo e chato, com toda hora aparecendo um inimigo. Tá, mas continuando, depois de passar por esse caminho, eu encontro uma casinha com um cientista. Pera, não é essa casinha com cientista? Agora sim. Passando por esse matinho, eu encontro uma casinha com um cientista, onde esse cientista pergunta se eu capturei mais de 10 Sonic Mons. E como eu capturei 13, ele me dá ID. Quer dizer, ele me dá o HM Fresh, que por algum motivo está escrito ID. Vai saber por quê, né? Tá, mas continuando, eu uso também o Cut para quebrar uma arvorezinha e chegar até o ginásio elétrico. E lá eu derroto os treinadores, fazendo com que eu possa upar o Tails, fazendo ele evoluir para Tails moderno. Mas como o puzzle do ginásio elétrico é uma porcaria, eu deixo para mais tarde. Então eu passo por outra rota cheia de treinadores e entrando dentro do hospital, os personagens que estavam dentro do hospital acabam avisando sobre a próxima cidade. E do lado da caverna que leva para essa próxima cidade tinha a Pedra do Trovão. Mas antes de entrar na caverna para a próxima cidade, eu voltei para o ginásio e tenho que explicar como que funciona o puzzle do ginásio. Você tem que achar 2 botões para desativar os 2 lasers. E se você errar um deles, reseta o puzzle. Pelo que eu entendi, os 2 são aleatórios, mas tem mais chances de aparecer um botão perto do outro. Com o puzzle selecionado, eu finalmente pude lutar contra o líder do ginásio. Depois de meter ele na porrada, eu consigo a insígnia do trovão dele, que consegue fazer com que eu possa usar o HM Fry. Então eu peguei o meu Metal Knuckles com o nome Last Hero e coloquei o HM Fresh para eu poder ir lá no Robot Tunnel, que já que é um lugar escuro, eu uso o meu HM Fresh, o que faz com que eu possa enxergar o lugar muito mais fácil. Mas não é porque eu posso enxergar fácil que quer dizer que o lugar ficou fácil. O lugar é um pesadelo cheio de inimigo que eu tive que usar repel só para eles pararem de aparecer, e treinadores que acabaram deixando com eu só com sombra. Sério, olha o estado dos meus personagens depois de sair da caverna. E o caminho era tão longo que me fez querer que eu nunca voltasse mais para essa caverna. Mas depois desse sufoco, eu finalmente cheguei na cidade de Lavender Town, a famosa cidade das creepypastas e dos fantasmas. E não tem muita coisa lá, já que eu preciso do óculos para poder enxergar os personagens, né?
O engraçado mesmo é quando tá tocando a música mó assustadora, aí você entra em uma casa e tá uma música super fofinha, alegre. Pra eu conseguir o óculos, eu preciso ir pra outra cidade. Então eu tive que passar pela rota que encontrei outros treinadores, que graças a eles eu consegui evoluir o meu Knuckles. E já que mais um policial não estava deixando eu passar, eu tive que passar por mais um daqueles corredores super longos, chegando finalmente na cidade Celadon, onde entrando em um prédio eu acabo encontrando um monte de escadaria e chegando em um lugar onde eu consigo o Shao. E explorando um pouquinho mais o lugar, eu descubro que tem um monte de membro da equipe Eggman escondido nessa cidade. E também encontro um shopping e o Snorlax, que estava do lado de um matinho, que eu acabei quebrando e indo para uma casinha, que eu acabei encontrando uma garotinha e um Ferion, onde a garotinha acaba me dando o HM Fry, fazendo com que eu possa voar de uma cidade para outra. Então eu decido ir para o ginásio de Pranta, que estava escondido naquela cidade. E após lutar contra alguns treinadores, eu volto para entrar no... porque lá esconde a equipe Eggman. E quando um membro da equipe Eggman ia entrar na passagem secreta, eu chego para lutar com ele. E quando eu o derroto, ele é obrigado a contar como que ativa a passagem secreta, fazendo com que eu possa entrar dentro do esconderijo do Eggman, onde lá dentro uns membros da equipe Eggman tentam me atacar. E também tem alguns puzzles que eu tenho que selecionar para poder chegar até o Eggman. E no meio disso tudo eu decido usar a pedra do trovão que eu consegui lá na caverna de Lavander e evoluir o meu Sombra, transformando assim o Super Shadow em Dark Shadow. Então, depois eu finalmente consegui liberar o elevador que leva até o Eggman, eu luto contra dois membros da equipe Eggman e contra, obviamente, o Eggman, que de início tá com a skin do Giovanni, mas o criador já explicou sobre isso, então bora logo só pra batalha mesmo. Com o Eggman derrotado, eu consigo os óculos capazes de enxergar fantasmas. Então finalmente eu posso voltar para Lavender Town e usar esses óculos. Mas primeiro eu tive que voltar lá pro ginásio e derrotar a Erika, a treinadora do ginásio de Pranta. Com a Erika derrotada, eu consigo a insígnia do tipo Pranta, que me permite usar o HM Strange, que é o HM Força, resumindo. E agora, com todo mundo derrotado, eu finalmente posso voltar para Lavender Town, mas não antes de sofrer tentando pegar a Blaze. Meu Deus, que bichinha chata que foi tentar pegar ela. Em homenagem eu até coloquei o nome Tigrinho, mas não, eu não usei ela na gameplay toda. Tá, mas continuando, depois de eu entrar na famosa Torre de Lavander, eu encontro um monte de pessoas que acabaram perdendo seus pokémons.
e inclusive o rival que eu acabo encontrando lá também. Inclusive na luta original ele perde um Rattata, só que aqui pelo visto ele perdeu foi um Bean no lugar do Rattata. Tá, agora com o rival derrotado, eu consigo entrar mais fundo na Torre de Lavender. E lá eu encontro algumas garotas que acho que são monges, sei lá, e uns personagens na forma .ez, com até o Tails Doll no meio. E aí eu decido lutar contra algumas garotas para conseguir dinheiro suficiente para conseguir a Pedra do Fogo e evoluir o Xandão para Super Knuckles. E também, infelizmente, eu não gravei pegando todos os .ez, mas pelo menos eu gravei o Tails.ez, então vai ficar aí na gravação de eu conseguindo capturar o Tails.ez. Então, depois de um longo tempo caminhando e lutando, eu acabei encontrando um ritual capaz de regenerar todo o meu grupo, o que me ajudou mais ainda a upar, e também decidi deixar o cut com o Tails.ez, porque seria melhor. E dessa vez encontro a equipe Rocket com um velho, que pelo visto eles tinham sequestrado o velho e levado para a Torre de Lavender. Expulsando todos os membros da equipe Rocket, eu consigo falar com o velho Senhor Fuji, que me agradece, me levando para casa dele e me entregando um item que vai ser muito útil para eu espantar os Snorlax, que é a Pokéflauta. Com ela capaz de acordar todos os Snorlax, fazendo com que eu possa lutar com eles, ou os Snorlax, porque tem um que eu acabei não mostrando, que fica em Vermilion, bem lá no matinho dos Equidnas. E como era um novo Pokémon, eu acabei capturando ele, ou nesse caso Sonic Boom, né, já que ele é o Big. E já vou logo adiantando que foi muito chato capturar ele. Foi mais chato do que a Blaze. E já que eu não usei ele, então bora pular logo ele logo. Eu acabei encontrando outra casinha, onde nessa casinha tinha outro pescador, que acabou me entregando uma super vara. Essa frase fora de contexto fica incrível, pô, super vara. O pescador me deu uma super vara, que coisa, não? E aí eu aproveitei para lutar contra alguns treinadores e consegui evoluir o meu Crono, deixando de ser um Aron para OP Aron. E passando por um mini labirinto, eu consigo achar um caminho para Fusira City. E nessa nova cidade tinha um outro pescador que dessa vez me entregou uma vara boa. Sério, não dá pra trancar esse nome não, doido. Ah, e também encontro um senhor que não conseguia falar direito porque estava sem dentadura. Então eu tive que ir atrás da dentadura dele, que estava lá na Safari Zone. E pra isso eu tinha que pagar 500 dinheiros só pra eu poder entrar. Então eu paguei para poder entrar e fui atrás de 3 objetivos. Número 1, que é tentar achar a dentadura do velho, que eu acabei encontrando sem querer. Segundo, que é passar por toda a Safari Zone para chegar em uma casinha para encontrar um cara que me dá o HM Surf, que é o HM que permite com que eu possa usar meus Sonic Mons para nadar.
Mas para isso eu precisava de um personagem do Sonic que conseguisse me ajudar a ir nadando, né? E para isso foi escolhido o E121 Fi. Só que eu não sei se é aleatório, mas eu fiquei muito tempo tentando achar e capturar esse bicho. Foi até um dos únicos que eu fiquei tentando usar save state só pra ficar tentando capturar. E quando eu finalmente consegui, eu não tava gravando. Mas pelo menos eu consegui dar a pedra de água pra ele evoluir, para colocar o HM Surf para ele aprender. E também nessa cidade tem um ginásio do tipo Dark. E o puzzle dela é bem simples. É só um labirinto invisível onde você tem que descobrir o caminho para chegar até o líder. Só que tinha um problema. Como pode ver, o level do meu inimigo comparado com o meu é muito alto. Ou seja, eu mal conseguiria derrotar ele. Então eu decidi voltar e falar com alguns NPCs e lutar contra alguns treinadores que eu deixei para trás. Inclusive um deles era até o Big, que eu tinha deixado para trás. Que mesmo sendo eu só derrotando ele, ainda foi complicado. Só não foi mais complicado que capturar ele em si. Eu também voltei para falar com o velho e entregar a dentadura de ouro dele. E como recompensa ele me entregou o HM Strang, que permite eu poder empurrar umas pedras maiores. Eu acabei colocando esse HM no meu Xandão. Eu também acabei falando com alguns cientistas que eu tinha deixado de lado antes, porque eu não tinha Sonic Mon o suficiente. E agora, com tudo pronto, os meus Sonic Mons upados e todos os treinadores do ginásio derrotados, só faltou o líder do ginásio. Eu acho que essa foi a batalha mais longa de líder do ginásio que eu fiz até agora. Mas enfim, com ele derrotado eu finalmente posso usar o HM Surf. Então bora nadar pelo esse mar, que é bem longo, hein? Cheio de treinadores. Mas pelo menos o dono do mod, ele tirou umas pedrinhas que tinha no Firehead, fazendo com que eu possa passar de boas por uma área, fazendo com que eu tenha bem menos dificuldade para chegar até a ilha de Cinnabar, onde o ginásio infelizmente está trancado. Mas em compensação eu acabei encontrando um laboratório, que lá eles estão estudando sobre fósseis. Então eu acabei entregando o meu fóssil para eles. E eles falam que daqui a algum tempo, se eu continuar caminhando, eu vou acabar conseguindo chocar esse ovo, fazendo com que eu possa ter o Sonic clássico. Então depois de um tempo eu acabei voltando e indo pegar o meu Sonic clássico para conseguir colocar ele na minha equipe. Então eu dei o nome dele de Kid. Ô Gabriel, eu vi que seu carro arriou a bateria. Mas para não pegar no tranco, eu vou trazer meu carro aqui para você fazer aquela chupeta. Mas tinha um problema, porque ele ficou no level 5. Então eu tive que ficar upando ele até ele atingir o mesmo level que os meus outros Sonic Mons. E aproveitando que em uma lojinha dava para comprar uma pedra do sol, eu acabei utilizando ela para evoluir o meu Sombra, deixando de ser Dark Shadow para Hyper Shadow.
E no meu caminho para upar todo mundo até o level 30, eu encontrei um triângulo que acabou summonando o Infinity, que eu acabei capturando e deixando ele lá na box. E depois de uma longa jornada tentando upar todo mundo pro level 30, eu decidi evoluir o meu Sonic clássico para Super Sonic. Então para isso eu comprei uma pedra do fogo e entreguei para o Sonic, fazendo com que ele finalmente evolua. Mas ainda não acabei de upar. Então, se lembra onde eu tinha encontrado aquele Snorlax? Ou Big? Então, lá naquele lugar tinha uma gangue de motoqueiros que aproveitei para upar com eles. E de tanto eu ficar upando com outros treinadores em outras rotas, eu acabei evoluindo o meu Tails.ez, fazendo com que eu possa usar agora o Tails.ez moderno. E agora, com o meu grupo quase no level 33, eu vou para a Mansão.ez, onde lá foi o lugar mais sufocante que eu já passei em toda essa série. Vinha toda hora um bicho pra vir me atacar, e mesmo se eu usasse repel, não funcionava por algum motivo, ainda vinha bicho pra me atacar. E já que os personagens aqui são tipo fantasma, eu não poderia usar nenhum Pokémon que só tem tipo lutador ou tipo normal. O lado bom é que eu usei esse lugar para eu poder evoluir o meu Sonic.ez, fazendo com que eu conseguisse o Sonic.ez moderno. E até lá tinha treinadores para me encher o saco. Mas o lado bom é que eles não eram tão difíceis assim. O maior problema era quando eles mandavam o golpe Destiny Brute, porque esse ataque, se você derrotar o seu inimigo, você acaba morrendo junto com o seu inimigo. Mas se seu inimigo matar você, ele fica de boa. E até os puzzles dessa área são meio chatinhos. Se você não notou, no meio da área tem algumas estátuas do Mewtwo, que quando você pressiona elas, elas ficam com o olho vermelho. E alguns portões acabam se fechando. Só que tem um problema, você não sabe onde que esses portões se fecham e onde que eles se abrem. Então você tem que ficar chutando qual estátua que você tem que deixar com o olho vermelho ou sem o olho vermelho. Não bastando, esse lugar é tipo um labirinto. Quando eu achei que eu tava indo pelo caminho certo, eu descobri que eu tava indo pelo caminho errado e eu tinha que cair em um buraco que levava para outra área. E se eu fosse por outro caminho errado, eu acabava voltando para o começo. Então, finalmente seguindo o caminho certo, eu acabo chegando a uma área que nessa área eu encontro finalmente uma chave capaz de abrir finalmente o ginásio, que meio que lá é só um torneiozinho, onde você tem que derrotar todos os treinadores para abrir as portas e chegar até o líder, chamado de Brian, um cientista que é líder do ginásio do tipo fogo. Tá, com o líder do ginásio do tipo fogo derrotado, eu acabo saindo do ginásio e reencontro o Bill, que me convida para ir em uma pequena ilha chamada de One Island, que eu concordo, então vamos para lá, onde encontro um outro personagem
chamado de Célio, que me entrega um pedaço de meteorito e mais 3 passes para poder navegar por 3 ilhas a hora que eu quiser, além de um mapa para eu não me perder, né? Então eu decido ir para a segunda ilha para poder explorar um pouco mais, onde lá eu descubro que a garotinha acabou sumindo da sua casa e eu vou atrás dela, mas uma gangue de motoqueiros acaba me impedindo de seguir o meu caminho. E sim, como diabos uma garotinha sozinha veio parar em uma ilha aleatória, porque não é mais a segunda ilha, é a terceira ilha. Como que ela veio parar aqui, eu não sei. Mas enfim, depois de derrotar 3 desses motoqueiros e depois o líder, eu acabei ajudando 2 civis que acabaram me dando uma recompensa. Mas o mais importante é que com o caminho aberto eu finalmente posso ir para a nova floresta, depois de enfrentar alguns treinadores, é claro. E na floresta chamada de Chaotic Forest, eu acabo achando a garotinha que acabou se perdendo. Só que dessa vez ela não está com hipno, igual no Pokémon original. Ele está com um Fright Emerald, que já que é só um Sonicmon, eu acabo solando ele. Com ele derrotado, eu finalmente posso entregar a garotinha de volta ao seu pai. Ela até entrega uma fruta como agradecimento, e o pai ele me entrega uma pedra da lua e mais um pedaço de meteorito, que acabo voltando lá para entregar para o Bill e o Célio, fazendo com que eu possa voltar para Cinnabar Island. Mas eu decidi voltar para as 3 ilhas, fazendo com que eu possa ir atrás de um dos lendários. Mas acabo não conseguindo passar porque tem pedras que impedem o caminho. E para isso eu preciso do HM Rocket Smash, que eu consigo com um senhorzinho e uma fonte termal. Só que aí eu decido voltar porque tinha uma caverna que eu não tinha explorado ainda. E lá também tinha um lendário. Só que para isso eu tive que passar por uma caverna toda de gelo, movendo um monte de pedras para liberar caminho e chegar até o lendário, chamado de Mephiles. E com ele capturado, eu vou em busca de completar os 2 ginásios que faltam. Mas para isso eu precisei falar com a senhorinha que me dava um chá, podendo finalmente passar para a cidade que é toda bugada. Você, toda hora que você entra em um lugar, quando você sai por outro canto, sem fazer o menor sentido. Olha eu todo bugado porque entrei em uma casa e acabei saindo dentro do prédio. A sorte é que eu tava com a HM Fry, podendo voltar para onde é a enfermaria. Mas se eu não tivesse o HM Fry, eu estaria preso ali para sempre. Ah, e se você tá se perguntando por que até agora eu não evoluí o meu Sonic, é porque para eu evoluir ele, eu preciso primeiro derrotar o campeão. Então, para não ficar o Sonic o tempo todo naquela forma, eu peguei um novo Sonicmon, o Scrooge. E já que tá vindo o filme do Quarteto Fantástico, eu coloquei o nome dele de Johnny. Eu sei que o nome dele é com H, mas eu preferi colocar sem o H mesmo. Tá, mas continuando. Já que aquela cidade que tava toda bugada foi tomada pela equipe Eggman, então eu acabei invadindo e derrotando todos os membros da equipe Eggman.
usando uma chave para abrir os portões. E também uns teletransportes que tava no prédio. E até tendo a ajuda de uma garota que me ajuda a curar todos os meus Sonic Mons. E durante isso tudo eu até encontro o meu rival. E eu acabo lutando contra ele também. Com ele derrotado, ele me fala que quer me ver lá na Elite Four e vai embora. E agora, com os prisioneiros nesse prédio soltos, eu ganho um Esmeralda de agradecimento e vou atrás de derrotar o Eggman, que acabou sequestrando o presidente e assumindo o comando da cidade. Com ele derrotado, eu acabo com todos os planos do Team Eggman, fazendo com que eu possa salvar a cidade. E agora, comprando uma Firestone, eu entreguei para o Scourge, fazendo com que ele virasse o Super Scourge. E agora que a equipe Eggman foi derrotada, eu posso entrar no ginásio daquela cidade. Que para você chegar até o líder, você tem que ficar indo de teletransporte em teletransporte até chegar nela. E tem uns treinadores aí no meio para você poder lutar. Depois de conseguir achar o teletransporte certo para chegar para líder de ginásio chamada Sabrina, eu começo a batalha para conseguir a insígnia do tipo psíquico. Não sei falar. Com a Sabrina derrotada, eu tenho que voltar tudo pelos teletransportes, ou seja, eu tenho que refazer o puzzle, só que ao contrário, para poder sair de lá e ir pro próximo ginásio. Isso mesmo que você ouviu, porque agora com a derrota da equipe Rocket, o líder de ginásio lá do início de Viridian voltou para lá. Mas quem será que é esse líder de ginásio que a gente não sabe? Eu não comentei, mas lá no puzzle lá no covil da equipe Eggman tinha esses tapetes que quando você pisa eles te levam para a direção onde a seta aponta. E você só para quando você pisa nesses bloquinhos amarelos. Outra coisa, se você olhar bem, tem essas estátuas, né, no início de cada ginásio. E se você olhar, vai estar sempre o nome do rival, mostrando que o rival sempre veio antes da gente nesses ginásios. Mas acabando com essas curiosidades aí, não é muito estranho o covil do Eggman ter os mesmos puzzles desse ginásio. Então, depois de derrotar um monte de treinadores, acabamos descobrindo que na verdade o líder do ginásio não é nada mais nada menos que
A Cleide sem calcinha. Tá, brincadeiras à parte. Bora lutar contra o Eggman de novo, né? Uma coisa diferente que eu notei é que esse é o único líder de ginásio que tem uma música de treinador. Tá, mas continuando, agora que finalmente eu tenho todas as insígnias, eu finalmente posso zerar o jogo indo pra Elite Four. Mas primeiro, que tal a gente ir atrás de todos os lendários? Começando pelo lendário que ficou do lado dos Ápidos, que esse é o Chaos, que meio que ele é fácil porque ele só fica em um labirinto, onde você tem que achar o caminho cheio de bicho de Sonic Mon vindo te atacar e você acaba achando ele. Então, com ele capturado, vamos para o próximo, que fica lá naquele lugar onde eu não tinha conseguido passar por conta que eu não tinha o HM para quebrar as rochas. E agora com elas quebradas eu posso passar. Mas tem outra coisa. Nesse mesmo lugar você pode capturar um Silver. Então eu capturei ele. E depois entrei em uma caverna para poder chegar até o lendário. Que depois de uma longa caminhada eu consigo sair dessa caverna lá no topo e chegar até o lendário, que meio que eu só precisava empurrar algumas pedras para conseguir chegar até ele. Esse lendário era Shadic, uma fusão do Shadow com o Sonic, que depois de capturar eu deixei ele lá no computador e fui atrás de mais um. Só que esse não pude capturar, porque meu level, já que era muito pequeno, eu não pude chegar até ele e então foi meio que um sofrimento. Além que teve outra coisa. Vocês se lembram do Crone que eu tinha comentado antes? Então, eu descobri que se você chegasse em um certo lugar, esse Crone aparecia e ele travava o jogo se ele te via. Eu tive que resetar o jogo sempre quando ele aparecia. E esse bagulho realmente parece mó coisa de creepypasta, pô. Mas continuando, eu resolvi fazer algumas trocas que eu não tinha feito antes. E uma delas era pegar o Dark Shadow. Então eu fui lá para aquela caverna de gelo, onde eu peguei o lendário Mephiles e dei algumas pedras pro Shadow para ele evoluir pro Dark Shadow, fazendo com que eu possa fazer a troca. Que mesmo estando bugada, ela ainda deu certo. Então eu finalmente consegui o novo Sonic Mon, que é o MS.Nido, ou como a antiga treinadora tinha dado o nome dele, de Sage. Mas aí, como você pode ver, ainda falta um dos trio inicial desse jogo. Então eu tive que evoluir um pouco os meus Sonic Mons para ir até ele, que é o Sonic. E sim, ele fica lá na caverna dos lendários, onde eu não achei. E lá longe, ou seja, eu vou ter que dar uma caminhada conseguindo derrotar todos os Sonic Mons de alguma forma, ou fugir, para chegar até o Sonic e capturar. E depois de uma longa caminhada, tendo que encontrar a escada certa e o caminho de um labirinto, eu finalmente consigo encontrar o Sonic. Que eu podia ter pulado isso tudo, mas como eu quero que vocês saibam sobre o sofrimento que eu tive que passar para pegar esse maldito, eu acabei mostrando aqui. Então bora pra Elite Four, né? Mas para chegar lá eu coloquei o HM de quebrar rochas com Scourge
e fui lá pra lutar contra o rival de novo. Lá onde a gente encontrou o rival pela primeira vez e lutamos. Tirando a... quando foi no laboratório. E eu não vou mentir aqui, eu realmente perdi na primeira vez que eu lutei contra ele. Mas na segunda já foi diferente. Com ele derrotado, eu ainda tenho que passar por alguns guardinhas. E cada guardinha você tem que entregar um insígnia. Então eu entreguei cada insígnia para cada guardinha e consegui chegar em uma caverna chamada de Victor Holt. E lá eu tive que passar por um monte de puzzles e treinadores. E para poupar vocês, eu vou só pular pro próximo lugar, que é aonde fica a Elite Four. Mas antes de irmos e ver como que foi a minha batalha contra a Elite Four, eu vou mostrar como que foi o meu time que lutou contra a Elite Four e o campeão. Inicial: Sombra, Nature Modesto, espécie Hyper Shadow, tipo Lutador. Xandão, Nature Tímido, espécie Super Knuckles, tipo Lutador. Celso, Nature Gentil, espécie Tails.ez, tipo Dark e Fantasma. Viola, Nature Séria, espécie Rouge the Bat, tipo Lutador e Dark. Johnny, Nature Cuidadoso, espécie Super Scush, tipo Lutador. E por último, não é biscoito, é bolacha. Nature Rápido, espécie Waterfee, tipo água. E agora, com todo o time apresentado, bora para a luta. E agora, com a Elite Four derrotada, só falta o campeão. E aí você me pergunta, quem que é o campeão? Quem que esteve tentando lutar com a gente desde o início, que estava até com as estátuas dos ginásios com o nome dele? Isso mesmo, pra gente se tornar os mestres Sonicmon, a gente tem que derrotar o nosso rival uma última vez.
Então é isso. Com o rival finalmente derrotado, eu finalmente posso me tornar o mestre Sonic Mon, finalizando o jogo e deixando todo o meu grupo aqui no Hall da Fama. E também finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que teve coisas que eu deixei para trás, tipo, tem mais um lendário lá na caverna onde eu não passei. E também deve ter um monte de Sonic Mon que eu não encontrei e nem capturei. Além de ter coisas que eu não mostrei nessa gameplay. Então meio que... se você quiser ver, ou vai no canal do criador, ou baixa o mod e jogue você mesmo. Porque eu vou ficar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Aproveita e se inscreve e ative o sininho. E tchau.